Olá pessoal, boa noite. Oi tia Márcia, um beijo. Oi Sara, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né, à nossa live de quarta-feira. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. Eu que fundei essa página, junto com a Jada, a gente gera conteúdo para vocês, tá? Durante a semana. E vocês podem se apresentar, dizer de onde vocês estão falando, de que parte do Brasil vocês estão. Eu falo diretamente de Marabá, no Pará, sou paraibana nata, já passei pelo Amapá, morei mais de 10 anos em Macapá e tô passando a temporada aqui, né? Uma hora eu me aquieto. Enquanto vocês vão entrando aí, vocês podem interagindo, dizendo o nome de vocês, cidade, estado. Eu vou explicando um pouquinho as atividades que a gente realiza aqui na nossa página, né? A gente sempre faz esse mexão, enquanto vocês vão se chegando. Às segundas-feiras nós temos a leitura do Fonte Viva aqui. Uma segunda sou eu, uma segunda é a Jade, tá? Fonte Viva tá aqui, ó. Fonte Viva, tá? Às quartas-feiras, dia de hoje, né? A gente volta com vocês para fazer a leitura do Vida Feliz. Uma quarta-feira sou eu, uma outra quarta-feira é a Sabrina. Às quintas-feiras, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo do Livro dos Espíritos, ele acontece no Google Meets. Acontece amanhã, né? Toda quinta-feira, às 8h30 da noite. Para quem não pode participar, fica salvo, né? A gente grava e lança lá no canal do YouTube. Essa obra aqui, ó. Primeira obra da codificação espírita. Mais de 1000 perguntas que a Kardec trouxe pra gente sobre diversas coisas, né, da nossa vida, diversos assuntos. A gente vai iniciar o capítulo 6, vida espiritual, muito interessante, inclusive, né, vem mostrar a nossa vida natural, que é a vida desencarnado. E quinzenalmente nós temos o Clube do Livro, né, que dessa vez eu não tenho um livro físico, mas está aqui no Kindle, nas Horários do Pecado, da Ivone Amaral Pereira, pelo Espírito Charles. Então, sábado passado a gente teve a primeira live, né? Que foi a live introdutória, foi falar sobre o prefácio, contexto histórico. Tá salvo aqui essa live no IGTV. Também tá lá no canal do YouTube, para vocês terem vontade, né? Então, tanto o Clube do Livro como o Livro dos Espíritos tá no grupo, tá lá no Telegram. Então, vocês podem ir lá no link da bio, tá? Que lá vai ter Clube do Livro, vai ter o link do grupo do Clube do Livro. O Livro dos Espíritos vai ter o link do Livro dos Espíritos, tá bom? E aí vocês podem estar entrando para participar, tá? Lá a gente tira onda, traz diversas discussões sobre os estudos que a gente faz, tá? Eu não sei quem foi que perguntou, foi a Tatiana. O estudo do Livro dos Espíritos é feito aqui pelo Insta? Não, ele é feito no Google Meets. Aí eu gravo, né, o encontro que a gente faz lá com o pessoal e coloco lá no canal do YouTube para quem não pode ir acompanhando, tá? E é toda quinta-feira, amanhã a gente vai ter às 8h30 da noite. Então deixa eu ver aqui. Tatiana, obrigada. Um beijo pra você, viu? Muito querida. Jorge Sauer, de São João do Hortêncio, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Jorge. A Flavinha, de Aracaju, Sergipe. Seja bem-vinda, Flavinha. Josué entrando também. A Sara, o Josué, né? Estão com a gente lá no Estudo do Livro dos Espíritos. Então, vamos começar. Cadê? Tá aqui. Como é que funciona? Eu vou ler primeiro, né? Uma mensagem bem curtinha da Joana Dias. Depois a gente vai refletir em cima dela, tá? Então, a mensagem é a 29. A gente já vai chegar na 30ª leitura dos Minutos com a Joana. Olha só, né? Bastante coisa já, né? Vamos lá. Vamos ver o que a Joana vai tá trazendo aqui pra gente. Vocês podem interagindo também, né? Vocês disponibilizam o link do Google Meet? Sim. Tem todas as informações lá no grupo do Telegram, tá? Inclusive o link da sala, tá certo? Então, Tatiana, a sugestão que eu lhe dou acesse o link do Telegram, que lá tu vai ter todas as informações, tá certo? Vou ler a primeira mensagem. Mensagem 29. Não te esqueça das pessoas que transitam em situação... Peraí, essa mesmo. Não te esqueça das pessoas que transitam em situação mais humildes e difíceis do que a tua.
faze-te amigo delas. É fácil desejar compartilhar das alegrias, dos momentos de triunfo, das situações invejáveis que os outros experimentam. O ideal é ser companheiro de todos. A situação financeira, o poder, a saúde e a juventude são transitórios. Converte o teu amor nas mais valiosas conquistas da tua vida, repartindo com todos os indivíduos. A Joana de Anjos, as mensagens são tão doces, né? São tão carinhosas, tão amadas, né? É como se ela estivesse assim, lidando com criancinhas. É como se ele fosse filhinhos dela, sabe? Então ela fala de uma forma muito amorosa, de uma forma muito carinhosa com a gente através de suas mensagens. Não sei se vocês notam isso, mas de vez em quando eu noto essa doçura na Joana de Ângeles. Mas quando ela quer, né? Quando ela quer dar os recados dela, ela também dá. Então, o que a Joana de Ângeles nos traz? Que a gente não deve se esquecer dos esquecidos do mundo, né? Quem são os esquecidos do mundo? São aquelas pessoas que vivem em situações mais humildes e em situações mais difíceis do que a nossa. Então, ela pede assim, olha, não se esqueçam dessas pessoas. Não se esqueça, que a gente não se esqueça dos esquecidos do mundo, aquelas pessoas que estão nas ruas, né, que não estão nas ruas, mas estão passando por necessidade dificílima nas comunidades mais carentes. Então ela pede para que a gente tenha esse olhar mais caridoso. Olhar também pelas pessoas que estão passando por situações mais difíceis do que a nossa. E aí a gente pode enquadrar não as pessoas em situações financeiras mais complicadas, mas um amigo nosso, um familiar, um vizinho, que a gente esteja mais atento. Os nossos parentes, os nossos amigos, eles dão sinais que não estão bem, né? Às vezes eles somem, às vezes eles não respondem como respondia antes, pode ser um sinal de que ele não está bem e que está precisando de uma presença, né? Está precisando conversar, está precisando dialogar, está passando por um momento muito complicado. Então, se a gente enxerga isso no nosso próximo, né, que a gente não se esqueça deles, tá? Aí ela fala, né? Faze-te amigo delas. Então, o que a gente tem, quando ela fala assim, faze-te amigo delas, é despertando na gente esse olhar da empatia, né? De enxergar no nosso próximo um irmão. Porque, se a gente for falar dos humildes, né? Dos pobres, a gente geralmente olha essas pessoas já com aquele olhar do julgamento. A gente se questiona, não sei vocês, mas eu me questionava muito quando eu via um pobre, um mendigo na rua, uma criança na rua, dizendo assim, o que foi que aconteceu, o que fez com que aquela pessoa chegasse naquela situação, né? E uma coisa que sempre me chamava muito a atenção era mais os idosos, né? Os idosos, às vezes eu via aqueles idosos levando aquelas carroças cheias de coisa, aqueles picolezeiros, né? Que às vezes andava a cidade inteira vendendo picolé. E eu ficava até um pouco revoltada, dizendo assim, mas um idoso é para estar curtindo sua aposentadoria, não é para estar trabalhando, não é para estar, né, fazendo esse tipo de trabalho tão difícil, tão duro. O que ele fez? Aí a gente sempre se questiona, o que ele fez para chegar até a situação? E eu fui aprendendo, né, com os meus avós, com os meus pais, com espíritas, que a última coisa que a gente tem que fazer é esse tipo de questão. O que fez ele chegar nessa situação? E sim se perguntar, o que eu posso fazer para ajudá-lo? O que eu posso fazer para a vida deles não ser tão difícil, né? Porque a gente, quando ela está numa condição melhor, é muito, e eu já escutei isso de diversos tipos de pessoas, inclusive de espíritas, dizendo assim, se tá assim é porque merece, é a lei de causa e efeito, né? Tipo assim, minimizando a vida dessas pessoas e jogando na lei de causa e efeito. E aí eu fui aprendendo, né, com o estudo mesmo do espiritismo e refletindo com outras pessoas, né, com amigos e amigas minhas, dizendo assim, que isso é uma forma muito conformada da gente viver as desigualdades sociais, né? E quando na verdade a gente deveria estar refletindo como é que a gente pode ajudar para que isso não continue dessa forma, né? Não é porque o meu próximo está sofrendo, está passando por diversas privações que eu tenho que aceitar, achar que é normal romantizar, né, as desigualdades sociais, romantizar a pobreza, quando na verdade eu, como numa condição melhor, eu tenho que buscar meios de ajudar essas pessoas. E aí Madre Teresa de Calcutá, né, não sei se você já ouviu falar, Madre Teresa de Calcutá, Padre Júlio Lança, eu não lembro o sobrenome agora, lá em São Paulo, eles
eles fazem, né, Madre Teresa de Calcutá fazia um trabalho assistencialista muito forte, né, muito assim, evidente. Madre Teresa, ela com os pobres de Calcutá. E ela disse que uma vez ela foi abordada por um jornalista, e os jornalistas diziam assim, foi logo criticando o trabalho dela. Ela disse, mas Madre Teresa, o que você faz é muito errado, porque você dá logo o peixe. A gente tem essa filosofia, né? A gente não pode dar, a gente tem que ensinar a pescar. Aí ele disse assim, a senhora dá logo o peixe, você tem que dar a vara para essas pessoas aprenderem a pescar. Aí ela disse assim, mas meu filho, tem pessoas que chegam até mim com tanta fome, mas tão fraca que elas não têm sequer forças para segurar a vara. Olha só, né, aprofundado o ensinamento de Madre Teresa. E quando a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte fora caridade não há salvação, que eu não me recordo agora o número do capítulo, mas o Evangelho está aqui, eu posso ver, que vocês leram o Evangelho, essa parte do Evangelho da caridade, vocês vão ver, nossa, mas isso aqui é assistencialismo puro. É, só que aí a gente não fica só no assistencialismo, a gente alimenta o corpo físico, a gente alimenta o espírito, a gente busca uma forma dessa pessoa trabalhar e ser útil para ela mesma, né? Porque o trabalho dignifica, nos faz nos sentir bem, né? Úteis, tanto para a gente como a sociedade. Aí eu tô falando demais, né? Papagaio fala que só, vocês podem comentar aí, se vocês também já se questionaram sobre isso. Aí a Joana Dias diz que é muito fácil a gente compartilhar alegria, momentos de triunfo, de conquista, a gente fica feliz, né? A gente compartilha com os nossos amigos, nossos familiares. E é fácil desejar situações que os outros experimentam, né? Hoje a gente pode ser a inveja, né, meio velada, a gente vê um famoso, um rico e diz assim, mas eu queria tanto ter essa vida, e a gente não sabe os tipos de sofrimentos, né, que essas pessoas fazem, o tipo de prisão social que elas vivem, né, naquela necessidade de ser perfeito o tempo todo, de não sofrer com a cultura do cancelamento, de sempre estar sendo vigiada, né, isso não é vida, isso é prisão. E aí ela disse assim, é muito fácil isso, né? Ter esse sentimento de sempre festejar, de sempre compartilhar com quem a gente ama. E ela disse que o ideal é que a gente seja companheiro de todos, mas é de todos mesmo, sem exceção. Que quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros, ele não disse, ama só aqueles com quem tu convive, teu familiar, né? Teu marido, teus pais. Não, Jesus disse amar a todos, ao próximo. E sem distinção, né? Ele não disse assim, você vai amar o negro, você vai amar o branco, o pardo, o índio. Não, é amar a todos, sem distinção. Então, o ideal é que de fato, nós sejamos assim, né? Que a gente consiga ver no nosso próximo o nosso irmão. E ela continua que a situação financeira, a gente está hoje numa condição melhor, mais privilegiada, ter recursos à nossa disposição, o poder da gente ter uma posição de destaque na nossa sociedade, ser um empresário bem-sucedido, um médico, um fisioterapeuta, enfim, um advogado, um juiz, um político, essas posições de poder, a saúde, hoje eu estou bem de saúde, né? Estou gozando de plenitude, de força física, mental e espiritual. A própria juventude, ela é transitória, isso aí vai passar, né? Isso eu não sei, né? Para algumas pessoas pode ser um terror saber disso, né? Para outras pessoas já é um conforto, um consolo saber de que isso aí vai passar, né? A fama, o prestígio social, as posições de poder, de mando e desmando, isso aí vai passar. Ninguém aqui vai virar pedra, né? Deus nos livre de virar pedra. A gente tem que desencarnar um dia, voltar para o plano espiritual e continuar a nossa vida lá, né? Tem gente que tem pavor da morte. E o Espiritismo vem nos ajudando justamente a não temer a morte. Então, é isso que a gente está vivendo hoje. Hoje eu estou aqui com vocês falando sobre espiritismo. Isso é totalmente transitório. Isso aí não garante que amanhã eu esteja aqui com vocês conversando sobre espiritismo, não. Tem muita gente que vai dormir hoje e não vai acordar amanhã. E aí? Como é que fica a vida espiritual dessas pessoas, né? Converte o teu amor na mais valiosa conquista da tua vida. Então, a gente tem que compartilhar as nossas energias com aquilo que realmente
sabe, agregue valor para a nossa evolução espiritual, para aquilo que realmente possa fazer a diferença, para que quando no dia que a gente desencarnar, chegar lá no plano espiritual e dizer, ai, que bom, né? Eu consegui usar todas as ferramentas que tinha à minha disposição. Eu consegui utilizar a minha inteligência, eu consegui utilizar meus recursos materiais, eu consegui usar da minha juventude, eu consegui usar da minha saúde para conquistar esses valores. E segundo o Chico, né, e segundo a própria codificação espírita, mostra que isso que realmente traz paz, né, para os espíritos. Que Chico diz, né, porque ele não deixou de existir, que a maior angústia para o espírito ao desencarnar é essa sensação de tempo perdido, essa sensação que viveu 30, 40, 50, 100 anos e aí, o que é que fez? Às vezes foi piorar, né? Foi piorar a própria vida, a vida de dezenas e centenas de milhões de pessoas. Olha aí, Deus me livre de ter esse karma, né? A gente não precisa ter mais karma daquilo que a gente já tem. Então, que a gente converte esses nossos sentimentos, o amor, essa questão da empatia, compartilhar a felicidade com todo mundo, né? Repartindo com todo mundo. Até a gente tem... Quando a gente tá feliz, né? Parece que colocaram um cabide na nossa boca. Então, que a gente possa compartilhar esse sentimento da felicidade com todas as pessoas que estão à nossa volta. E aí, essa mensagem de Emmanuel... Gente, eu tô lendo os mensageiros de André Luiz, as mensageiras me deixam um pouco preocupada, sabe? Com a minha própria evolução espiritual. Porque eu vejo André Luiz, e André Luiz é aquele espírito que bem a gente se sente, né? A gente se sente uma conexão com André Luiz, porque a gente se vê muito nele, né? A fragilidade, essa questão do medo, essa questão da angústia, como a Elifran colocou, né? O medo de não fazer nada. A Sara que disse que a gente tem que sair do nosso quadrado. Esses tipos de angústias o André Luiz traz e a gente se sente representado por ele. Eu não sei se vocês se sentem, mas eu me sinto muito representada por ele. E aí, olha só que interessante, né? Como casa direitinho com essa mensagem da Joana de Ângeles. Ele disse no livro Os Mensageiros a seguinte passagem: a existência terrena é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e pela elevação de si mesmo. Então, se nós, cada um de nós, que está aqui nesse exato momento, tem essa vontade de se interessar pelo conhecimento, de estudar, né, de aplicar na prática, porque não basta só estudar, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente precisa praticar, a gente precisa vivenciar. Se a gente se interessa por isso, a gente se interessa pela nossa evolução, essa existência terrena vai ser uma oportunidade muito valiosa, está sendo uma oportunidade muito valiosa. Então, né, Júlia, que a gente sempre tenha vontade, isso mesmo, de aprender mais, não só sobre o espiritismo, sobre o evangelho, sobre a vida dos apóstolos, todas as pessoas que conviveram com Jesus e que vieram depois dele, né? Exemplo não falta, a verdade é essa, que a gente tem exemplos bons, né? Robustos, assim, que a gente aponta, assim, a gente diz assim, eu quero ser como ele. E trabalho não falta. Se a gente observar ao nosso redor, a gente tem várias oportunidades de fazer isso aqui que a Joana nos sugeriu, de não esquecer. É muito fácil a gente esquecer. Às vezes, quando a gente tá no meio bom, a gente tá cercada de pessoas, né, que a gente não sabe se verdadeiramente nos amam, que basta vir um momento de penúria, de dificuldade financeira, que some, né, os mingos. E aí? Então é o momento realmente da gente refletir e da gente colocar em prática essas forças que a gente traz dentro da gente, né, essas forças da alma. E isso, Bárbara, inclusive tenho que voltar para os nossos encontros de quinta nos estudos. Isso aí pode ser, olha, fazendo as indiretas. Pois é, gente. Bacaninha, né?Essa mensagem da Joana de Ângeles hoje. A mensagem de Emmanuel, se vocês puderem, assistam também, de segunda-feira. Também fala sobre essa questão dos menores, né? Da maioridade. Também faz esse link perfeito com a mensagem de Joana. Então, olha só, tá tudo sincronizado essa semana, nos chamando para isso. Vamos ver, vamos reavaliar a nossa vida, o que é que a gente anda fazendo, o que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode ajudar, né, a máquina planetária rodar, fazer com que a Terra rode mais rápido, né, evolua mais rápido,
nós somos agente de fazer isso tudo acontecer, né? A Bárbara dizendo que já planejou os horários, os compromissos, vai separar o horário dos estudos. Muito bem. Joana de Anjos recomenda, a gente tem que ter o hábito de um momento do nosso dia fazer uma leitura edificante. E aí vocês vão fazer a leitura que vocês quiserem. Vocês podem, vou estudar o livro dos Espíritos. Aí vocês podem estudar o livro dos Espíritos. Reserva um momento da tua vida, lê 2 ou 3 perguntas do estudo da semana. Não, eu quero ler um romance. Aí vai ler um romance de Emmanuel, uma da Ivone, uma do Espírito Patrícia, né, da série Violeta na Janela. Enfim, gente, só Chico Xavier psicografou mais de 400 obras mediúnicas. Então, material não falta pra gente estudar e se instruir, né? Basta a gente querer mesmo. Se a gente reservar meia hora do nosso dia, meia hora do meu dia vai ser para leitura. Vocês vão conseguir. Teve ano, sem brincadeira, teve ano que eu aos trancos e barrancos, conseguia ler 2 livros no ano. E eu sou honesta pra dizer que desde o ano passado, que começou a pandemia, eu já li tanto, mais tanto, que eu nunca me via fazendo o que eu faço hoje, lendo mais de 2 horas ao mesmo tempo. Então é o quê? É milagre? O meu dia tem 48 horas? Não. É porque realmente, se a gente reservar meia hora do nosso dia, a gente consegue ler pelo menos um capítulo de um livro, uma mensagem, umas 5 a 6 perguntas do livro dos Espíritos. É disciplina, né? Porque material não falta. Mas, muito mais importante do que ler, é praticar, né? Joana de Ângeles chama muito essa questão da prática. E Emmanuel também. Essa semana foi assim, foi um chamado para a gente, de fato, olhar mais para o que está acontecendo à nossa volta, né? E buscar meios de fazer a máquina girar, né? Buscar meios de da gente se ser útil e servir a sociedade que a gente vive, tá? Juliane, qual livro para aprender mais sobre Espiritismo? É o Livro dos Espíritos. Eu indico o Livro dos Espíritos, tá bom? Porque o Livro dos Espíritos vai te dar a base para tu compreender qualquer outra obra que vier. E para reforçar, né, que eu acho que a Juliane entrou agora, gente, toda quinta-feira tem um estudo do Livro dos Espíritos, mas é lá no Google Meets. A gente tem um grupo lá no Telegram, que se você quiser, o link tá lá na bio do grupo. Não tenha pressa, é um grupo aberto, você pode entrar a qualquer momento, porque o estudo fica salvo, né? Eu gravo e fica salvo lá no canal do YouTube, então você pode começar do zero, inclusive, tá bom? E qualquer um de vocês que estejam nos assistindo e que irão nos assistir. Então é isso, pessoal, amei estar aqui com vocês, foi um diálogo bem gostoso, não foi? Que trouxe profundas reflexões. E para quem amanhã vai estar no estudo do Livro dos Espíritos, a gente se vê amanhã, né? Então, gente, um beijo, fiquem com Deus e vamos praticar. O chamado é para prática, vamos trabalhar no bem. Um beijo, tchau!